Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde você estiver assistindo a gente. Seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, esse programa que visa levar ações para vocês sobre saúde e educação. Uma das atividades que vocês solicitaram foi o seminário sobre saúde da criança e do adolescente, e a gente fez, né, o Senascal. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante, pouco falado, mas muito importante, que é sobre o Centro de Atenção ao Adolescente e seu papel na atenção básica. E a gente vai contar aqui com o Felipe dos Santos Costa. Felipe, ele é enfermeiro, coordenador de um desses centros, e ele é mestre em saúde coletiva, e ele vai estar aqui com a gente explicar um pouco sobre o papel desses centros. Muito obrigado, Felipe. Pode ficar à Obrigado, vontade, a palavra é com professor. você. Boa Pode tarde. Eu ficar à que vontade. agradeço a oportunidade, o espaço. É sempre muito bom receber uma oportunidade de apresentar o nosso serviço e de falar a respeito de ações de saúde do adolescente. Eu trabalho com adolescentes tem 5 anos agora. Eu estou há 5 anos no município de Resende. Eu trabalho nesse centro, então tem bastante informação interessante para a gente compartilhar aqui agora com vocês. Os objetivos da nossa apresentação hoje é de descrever as ações e serviços de um centro de atendimento ao adolescente de Resende, que é o CAR. Nós vamos falar a respeito da gravidez precoce ou gravidez na adolescência, que é hoje o carro-chefe do nosso centro. É a atividade que move todas as nossas reuniões de equipe, que é o principal do nosso serviço mesmo, e levantar as possibilidades de enfrentamento dessa realidade. A gravidez da adolescência no Brasil ela tem índices aí muito altos quando comparado com outros países. O CAR, ou Centro de Atenção ao Adolescente de Resende, ele existe no município. Resende é um município do interior do estado do Rio, tem cerca de 150 mil habitantes, ou menos, mais ou menos. Ele existe desde 1991. Então, o CAR ele já existe há 30 anos. A gente considera que ele é um serviço de vanguarda, porque a gente encontra até outros serviços de atenção exclusiva ao adolescente no estado do Rio de Janeiro. Mas os outros dois existentes, um na UERJ, vinculado ao Pedro Ernesto, que é um ambulatório de saúde do adolescente, e o outro que também fica na Baixada de Saúde do Adolescente, são de média complexidade. O CAAR, até hoje, no estado do Rio de Janeiro, ele é o único que eu tenho conhecimento que é um serviço voltado para o adolescente de atenção básica. Ainda não conheci outros serviços de formato igual ao do CAAR, só semelhantes. Então, a gente está ali no escopo da atenção básica e nós somos uma equipe formada por enfermeiro, assistente social, psicólogos e a ginecologista. Nós trabalhamos em contexto de equipe multidisciplinar. O CAR ele atende um público bem específico, que seria o da faixa etária dos 12 anos aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, meninos e meninas. Lógico que majoritariamente, assim como outros serviços de saúde do adolescente, o público é composto por meninas. É muito raro que nós tenhamos atendimento com meninos. Eu acho que isso é uma questão cultural que perpassa quase todos os serviços de saúde, a presença majoritária da mulher. Existe ainda uma exceção. No CAR, a gente atende um público bem específico de ginecologia antes dos 12 anos de idade, sempre com encaminhamento dos pediatras da rede para atender questões relacionadas à ginecologia. Aqui eu queria trazer para vocês algumas premissas dentro do atendimento ao adolescente. Independente de existir o CAR, o atendimento aos adolescentes, ele faz parte do contexto da atenção básica na estratégia de saúde da família, nas unidades de atenção primária. Então, existem mesmo algumas premissas que nós devemos obedecer na hora de atender esse público. A primeira delas é uma que os profissionais de saúde têm muita dificuldade de entender. O adolescente, apesar da idade, ele já tem direito à privacidade e confidencialidade no atendimento. Muitos profissionais eles têm reserva de atender pessoas com menos de 18 anos, ou mais reservas ainda quando é um adolescente de menor idade, de 12, 13, 14 anos de idade. O adolescente ele tem direito a ser atendido sozinho em consultório, quando não for possível a presença do responsável.
Então, é uma coisa que muitos profissionais têm receio, mas é uma coisa que, de acordo com os cadernos de atenção básica da saúde do adolescente, são permitidas. Então, esse adolescente, ele tem sim direito à privacidade e confidencialidade do que ele conta dentro do consultório. Só que essa privacidade e confidencialidade, ela tem exceções. Essas exceções, de acordo com o caderno de atenção básica, elas estão relacionadas às questões de saúde que podem ocasionar risco ou prejuízo para a saúde desse adolescente. Então, por exemplo, se um adolescente ele é atendido sozinho no consultório e ele disse que ele teve uma relação desprotegida, sem camisinha, e um teste rápido dá positivo, é uma situação de exceção em que a gente precisa convocar um responsável. Ou se uma adolescente vai lá e faz um teste rápido de gravidez e descobre que está grávida, também é outra situação que a gente precisa convocar o responsável. São situações pontuais. Mas lógico que se um adolescente comparece ao serviço e o responsável ele não pode estar presente, ele pode sim ser atendido pelo profissional, tirar suas dúvidas. Nos atendimentos psicológicos, eles são feitos sozinhos. Muitos atendimentos de pré-natal é frequente que a gente faça o pré-natal do adolescente e não tem responsável. Lógico que em alguns momentos a gente precisa da presença deles. Então, o adolescente, ele tem direito a essa privacidade e confidencialidade, assim como o adulto. A gente também precisa levantar os respeitos às individualidades dos sujeitos. O que eu quero dizer com isso? Cada adolescente vai viver num contexto de vida diferente. Nós vamos ter ali os adolescentes que têm muitas questões relacionadas à religiosidade, e que eles não viveram tão cedo a questão da sexualidade. A gente também já vai ter adolescentes do extremo oposto, que já vivenciaram essa sexualidade muito mais cedo. Então, cada tipo de atendimento vai sempre respeitar essa individualidade desse sujeito. É sempre importante lembrar que na atenção básica a gente faz acolhimento com formação de vínculo, então a gente busca receber sempre esse adolescente num primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento no nosso serviço, ele normalmente é feito pelo assistente social, muitas vezes ele é feito por mim também, e é sempre feito esse atendimento com formação de vínculo, com cadastro, com observação das questões de vida da pessoa. Não é só um atendimento de vida, de saúde, a gente faz um atendimento social também. A gente busca saber diversas informações desse adolescente. A gente deve observar também o respeito às diferentes arranjos familiares. A gente sabe que a família brasileira hoje em dia ela não é mais a família do pai, da mãe e do filhinho e da filhinha bonitinho. Nós temos arranjos familiares em que o responsável às vezes é só a mãe, o responsável muitas vezes é só um padrasto, o responsável muitas vezes é só uma avó ou é só uma tia, ou às vezes um responsável é ninguém do arranjo familiar tradicional, é uma madrinha, é um padrinho. Então, a gente consegue observar ao longo dos anos de prática como que existem diversos tipos de arranjos familiares e como que isso afeta a saúde desses adolescentes. Então, todas essas premissas, elas precisam ser observadas na hora de atender o adolescente. Dentro do nosso serviço, dentro do CAR, a gente tem a consulta de enfermagem, que ela é realizada por mim. Então, todos os atendimentos do serviço, eles são em consonância com a caderneta do adolescente. Muitos profissionais já tiveram contato com essa caderneta, mas muitos nunca ouviram falar dela. Eu mesmo só fui saber da existência da caderneta do adolescente quando eu fui trabalhar no serviço. Ela é produzida a partir da lógica do caderno de atenção básica da saúde do adolescente e ela é muito, muito versada para a questão do desenvolvimento sexual e da prevenção das ISTs. Dentro dessa consulta de enfermagem, a gente realiza as orientações de saúde sexual e reprodutiva, de acordo com a caderneta, desenvolvimento puberal, todas essas questões são levantadas. Dentro do serviço, para aqueles adolescentes que já tiveram início da vida sexual, nós realizamos os testes rápidos de HIV, de sífilis, das hepatites. Nós também realizamos o teste rápido de gravidez, ou TIG, para detectar a gravidez, quando a gente se imagina que é um atraso menstrual, e a avaliação de saúde geral. Então, a gente busca fazer rastreio de obesidade, hipertensão, diabetes, e que a gente consegue fazer encaminhamento desses adolescentes para outros serviços da rede. Nutricionista, endocrinologista, ou se é detectada alguma questão relacionada à acuidade visual, o oftalmologista. Cada caso vai decorrer de um jeito.
Nós temos também no CAR a consulta ginecológica do adolescente, então a prescrição dos métodos contraceptivos hormonais. Cada prescrição vai envolver o grau de maturidade desse adolescente para entender as implicações desses anticoncepcionais. Então, não é que uma menina de 14, de 15 vai ter sempre um método contraceptivo ou de 17 outro. Existe sim as particularidades. Não é qualquer método que serve para qualquer menina. Então, tudo isso é avaliado com muito cuidado. Dentro da consulta ginecológica, a gente tem os problemas comuns dessa faixa etária, que são os corrimentos, as irritações e os pruridos dos órgãos genitais, dor abdominal de causa ginecológica, é muito comum no serviço, rastreio de endometriose, de ovário policístico, e isso é uma coisa bastante frequente lá na nossa realidade. A gente tem também os distúrbios de desenvolvimento puberal, que é quando a gente detecta assim, que o corpo da menina, principalmente da menina, ele tem um atraso em relação à idade, quando não houve assim desenvolvimento dos dos órgãos genitais externos. Normalmente, quando isso é detectado, inclusive esses adolescentes eles são encaminhados para especialistas. A gente tem também lá dentro do serviço o acompanhamento de pré-natal da ginecologista em conjunto com o enfermeiro, que sou eu. Dentro do CAR, a gente tem também o serviço de psicoterapia. Então, não seria o tipo de psicoterapia de um centro de especialidades, mas na perspectiva da atenção básica. Então, é a psicoterapia pensada para intervenções psicoterápicas breves, não é um acompanhamento de longo prazo, é um acompanhamento de questões relacionadas à adolescência. Envolve muito o que a gente observa muito no serviço. Os conflitos familiares, questões relacionadas ao bullying, segmento de regras dentro de casa, ou regras na escola, ou em outros espaços, as questões relacionadas ao próprio desenvolvimento da sexualidade, que ele acontece de cada jeito em uma pessoa, identidade de gênero, entre outros. A gente também tem aqueles casos que, pela complexidade, eles necessitam de um atendimento psiquiátrico. Então, como o cara está dentro da atenção básica, quando ele detecta que um caso de psicologia existe uma maior gravidade, esses casos são encaminhados para o ambulatório de especialidades, para o ambulatório de saúde mental, para o CAPSEU, para o NASF. Então, a gente recorre a um nível de complexidade acima do nosso. Dentro do CAR, a gente tem também a avaliação e acompanhamento social e familiar, isso é desenvolvido pelo assistente social. Então, a gente tem ali a mediação de alguns conflitos ou necessidades desses adolescentes e dos serviços. A gente busca mostrar para esses adolescentes que existem direitos, existem serviços, mas também existem deveres. Então, a partir do momento que você é cidadão, você é um cidadão de direitos e de deveres. Todo acolhimento dentro do nosso serviço ele é feito primeiro pelo assistente social, com cadastro e desenvolvimento de um questionário social que busca entender toda a realidade daquele adolescente antes dele ser atendido. Então, a gente não faz o atendimento direto de saúde, a gente faz sempre antes o atendimento social. Acho que isso enriquece muito quando a gente faz o atendimento em equipe. A gente também desenvolve grupos relacionados aos temas da adolescência e o apoio à família e mediação de conflitos familiares, que é algo assim extremamente comum em saúde do adolescente. É o conflito entre os responsáveis e esses adolescentes. Dentro do CAR, a gente também busca oferecer os grupos de educação e saúde. O espaço hoje que a gente mais busca para esse tipo de atividade é a escola. Então, a gente tem um trabalho muito estreito com o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola. Hoje, o grupo que nós mais desenvolvemos no CAR é o grupo de prevenção da gravidez na adolescência, que a gente imagina que é o problema de saúde pública que mais diz respeito ao nosso serviço, que é o que mais se mostra a nossa realidade. Então, nós estamos em constante contato com os alunos dentro do ambiente deles. Eu acho que é muito mais rico do que num ambiente de consultório. Dentro do CAR, a gente tem também o pré-natal e o puerpério da adolescente. A grávida adolescente, ela realiza pré-natal com a gente, desde o diagnóstico, acompanhamento.
até encaminhamentos quando são necessários, tanto pré-natal de alto risco como para especialidades. Lá dentro a gente solicita exames, realiza rotinas e faz todas as prescrições que essa grávida precisa. A gente faz a consulta de puerpério na perspectiva ali de prescrever o método contraceptivo, porque também na gravidez da adolescência é algo recorrente, é algo até de uma certa forma familiar. Mães adolescentes, elas têm propensão a ter filhos adolescentes que podem vir a ser mães adolescentes. Então, existe uma perpetuação dessa gravidez na adolescência, é algo assim que a gente observa bastante no serviço. São mães adolescentes que crescem, suas filhas crescem e se tornam novamente mães adolescentes. É uma coisa que parece que fica entranhada na realidade dessas pessoas, mas na verdade diz muito a respeito da condição socioeconômica delas. Aí, a título assim de curiosidade, nós resolvemos fazer um levantamento dos últimos 10 anos para saber quais eram esses números de gravidez na adolescência dentro do nosso serviço. Então, nós levantamos o número de gravidezes que ocorreram da idade dos 12 aos 18 anos, desde o ano de 2013. Vocês podem observar aí que antes dos 14 anos, os números de gravidez estão assinalados de vermelho. Eu quis assinalar de vermelho e mostrar aqui para vocês que, de acordo com a nossa legislação, toda gravidez ocorrida antes dos 14 anos de idade, ou me expressando aqui de uma forma melhor, toda relação sexual que ocorreu antes dos 14 anos de idade, ela é considerada violência sexual para a nossa legislação. Então, todos esses casos de gravidez na adolescência antes dos 14 anos que vocês estão observando de vermelho, eles foram casos que foram notificados para o Conselho Tutelar e que o Conselho Tutelar teve aí de alguma forma levar para o Ministério Público, porque isso se torna um caso de notificação compulsória, que seria o estupro de vulnerável. Então, a gente pode observar ali nos anos de 2013 e de 2014, números de gravidez na adolescência bem altos. 97 gravidezes, 137 gravidezes no ano de 2014, 2005, 98. Isso é uma quantidade de gravidez na adolescente que para o município de Resende é bastante alto, que não é um município grande. E a gente pôde perceber aí que nos últimos 5 anos esse número vem decrescendo, até o número do ano passado, que chegamos aí a 47 gravidezes na adolescência ao longo do ano de 2023. Então, são números que vêm caindo ao longo dos anos. A partir desses números do serviço, eu quis levantar também o total de gravidezes na adolescência no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. Eu busquei o Tabinete e fiz esse levantamento. De acordo com o Tabinete, no estado do Rio de Janeiro, dos anos de 2020 a 2023, 2013 a 2023, eu não coloquei correto aqui no gráfico, mas ele segue a mesma tendência. Então, a tendência de queda que a gente observou no serviço, a gente também pôde observar no estado do Rio de Janeiro, assim como a gente pôde observar essa mesma tendência no Brasil. Então, de uma forma global, tanto o Resende como o Rio de Janeiro, como o Brasil, ele vem observando uma queda no número de gravidezes na adolescência nos últimos 10 anos. Isso tem alguma coisa relacionada, de acordo com a literatura, à melhora dos indicadores sociais de uma forma global. Apesar dessas taxas de gravidez na adolescência elas virem caindo, tanto como no nosso serviço, como no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, as taxas de gravidez na adolescência no Brasil elas são ainda muito altas. Eu busquei informações de uma entidade da ONU que pesquisa apenas sobre esse assunto. Então, para a gente ter uma ideia de comparação, na faixa etária dos 15 aos 19 anos, na Venezuela, a gente observa 95 gestações para cada 1.000 meninas no ano de 2019. Na Bolívia, 88 gestações. No Brasil, nesse mesmo ano, 65. O Brasil ele fica à frente de países como o Paraguai e o Chile, que não está aqui na lista. Então, o Brasil ele tem uma cifra elevada. Quando a gente tenta comparar mais um pouco esses números de gestações, na faixa etária dos 15 aos 19 anos, a gente percebe que países na mesma faixa ali de desenvolvimento do Brasil, como a Índia, eles têm 28 gestações para cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Então, o Brasil ele tem mais que o dobro da Índia em caso de gravidez na adolescência. Algo também ali parecido com a Rússia,
Mas aí, quando a gente compara o Brasil com países mais desenvolvidos, a gente percebe que a gente tem ainda um número muito grande de gravidezes. Na França, a gente tem só 6 gestações para cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos, nesse ano de 2019. Da mesma forma, eu quis pegar, claro, usando um ano mais à frente, do ano de 2022, no censo do IBGE, Resende tinha cerca de 4.320 meninas na faixa etária dos 15 a 19 anos. E nesse mesmo ano, se eu olhei no Tabnet, foram registrados 149 nascidos vivos nessa faixa etária. Então, a partir do cálculo, em Resende, no ano de 2022, nós tivemos 36 gestações para cada 1.000 meninas na faixa etária dos 15 a 19 anos, que é um dado que é melhor que a realidade Brasil, mas também não é um dado que é de uma realidade de um país desenvolvido ali, como a França, que só tem 6 gestações para cada 1.000 meninas no ano de 2019. Então, muito se melhorou, mas muito se tem que melhorar ainda. Como eu expliquei para vocês anteriormente, existe essa tendência de queda no número das gravidezes, tanto Resende como o estado do Rio como o Brasil, mas esse número ele ainda permanece elevado. E aí a nossa base de comparação são outros países, porque não existe uma meta traçada para esse número. Então a gente busca comparar as realidades para saber se estamos bem ou não estamos bem. Melhoramos, mas ainda estamos longe do ideal. A gravidez na adolescência, para quem não conhece o tema, ela prejudica o desenvolvimento desses adolescentes, porque ter um filho compromete a vida de estudo, sim, compromete a chance que esses adolescentes na vida adulta vão ter de ter um melhor emprego, um melhor acesso à escolaridade, além dos danos que essa gravidez, dependendo do estágio, pode causar para a saúde dessa adolescente. Então, a oferta dos métodos contraceptivos, de uma forma geral, ela aumentou no Brasil, mas os desafios eles também aumentaram. Eu quis acrescentar aqui também alguns fatores que podem acrescer o risco para essa gestação na adolescência. Então, quanto mais nova é essa adolescente, maiores são os riscos inerentes àquela gestação, os riscos para a criança e os riscos para a mãe. Se a primeira menstruação ela ocorrer a menos de 2 anos da gravidez, que é uma coisa que acontece, a gente chama de fenômeno duplo anabolismo. O corpo da mãe ele compete junto com o corpo da criança pelo nutriente. Que o corpo da adolescente ali naquele momento ele ainda está desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo que o corpo da adolescente está desenvolvendo, o bebê também está desenvolvendo. Uma coisa que a gente observa nos nossos pré-natais, que a gente não observa tanto na adulta, é que a grávida adolescente ela tem uma propensão muito maior à anemia. Então, uma coisa que na realidade das adultas eu vou observar 2, 3, 4 vezes, na adolescente eu vou observar 9 de cada 10 vezes uma anemia. Tem a ver com essa competição de nutrientes, tanto da mãe quanto do bebê. A gente sabe que a anemia moderada, severa, grave no corpo da mãe, ela tem um risco muito acrescido de hemorragia na hora do parto. Então, hemorragia na hora do parto é um risco para a vida da mulher, é um risco para a vida da mulher e é um risco para a vida da criança. A gente também tem a questão do crescimento intrauterino restrito. É muito mais comum que a adolescente ela desenvolva fetos que não cheguem ao final da gestação tão viáveis, não se desenvolvam tantos. Então, a gente se observa muito bebês menores, bebês menos desenvolvidos. A adolescente ela tem uma propensão maior ao parto prematuro. Tudo isso é observado na literatura. A gente observa um risco muito grande quando essa adolescente ela tem menos que 1,50 m, um peso menor que 45 quilos. Eu quis levantar isso aqui, porque isso acontece na prática. Então, a gente tem grávidas adolescentes que têm corpo de adultos, mas a gente também tem grávidas adolescentes que têm corpo de crianças, e ainda estão ali no início do desenvolvimento. Na nossa realidade, a gente também observa as adolescentes usuárias de drogas. Então, é extremamente comum que a gente pegue adolescentes usuários de álcool, usuários de cocaína, de crack. São realidades diversas. A gente tem também a questão das gestações decorrentes de abuso do estupro ou do ato violento ou da violência sexual. A gente tem aquela violência sexual, que é a violência supostamente consentida. De acordo com a nossa legislação, o adolescente antes de 14 anos de idade, ele não pode dar consentimento a essas relações sexuais.
A gente tem aquela questão das gravidezes decorrentes de relações sexuais forçadas, o abuso e o estupro em si mesmo. A gente tem também como fatores que acrescentam risco a essa gestação na adolescência. Existem aquela atitude negativa à gestação, que é eu não gostaria de ter o filho, eu não sei como eu vou fazer com essa gestação. A gente tem também aquela tentativa de interromper a gestação, elas buscam sim o aborto, elas buscam o aborto pelo meio delas, e os meios delas muitas vezes são perigosos à saúde, põem em risco a vida delas. A gente também ali também tem a dificuldade de acesso ao acompanhamento de serviço de pré-natal. A gente imagina que essa dificuldade aqui ela é muito menor, porque a gente tem um serviço exclusivamente voltado para isso. Mas a gente não sabe como que é em outras realidades. Se existe um acompanhamento diferente para esse tipo de gestante. Esse tipo de gestante, ele apesar de não ser de alto risco, ele tem muitas condições que podem levar ao alto risco. Então, muitas gravidezes na adolescência, elas podem transitar entre o baixo, o médio e o alto risco. A gente tem também como outros fatores a não realização de pré-natal. A gestante adolescente, ela é muito mais faltosa do que a adulta. Isso está registrado em vários estudos. E muito frequentemente a gente não consegue ali o número total de consultas que é o preconizado, que é o mínimo de 6. A gente tem também ali a presença de outras doenças que elas podem acrescentar o risco, que seria o diabetes, doenças cardíacas renais, as ISTs, a própria realidade da sífilis, a falta de apoio familiar adolescente. É extremamente comum no nosso serviço que muitas delas, elas acompanham ao longo do pré-natal sozinhas. Então, é muito frequente que o companheiro ele abandone essa gestante, não assuma. É muito frequente que a família tenha uma dificuldade de lidar e ela passe a maior parte desse pré-natal acompanhando com a gente sozinha. Então, daí a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar com psicólogo e assistente social. E a gente não pode desprezar o papel que a família tem na hora de dar suporte para esse tipo de público. Então, a partir das perspectivas dos malefícios que esse tipo de gravidez precoce pode trazer, a gente, enquanto serviço, quando a gente desenvolve essas atividades de grupo, a gente imagina que a gente deve sempre voltar elas para o planejamento sexual reprodutivo. Então, dentro do serviço, a gente oferece a prescrição dos métodos existentes e a gente sempre, todos os atendimentos enfatiza a necessidade da dupla proteção e dos direitos reprodutivos. Dupla proteção, nenhum método contraceptivo substitui a necessidade de se usar o preservativo. Um método não funciona, a gente tem outro método como forma de barreira. Dentro desse planejamento sexual e reprodutivo, a gente entende que esse exercício da sexualidade ele tem que ser saudável. A gente não fica, enquanto serviço, dizendo que a gente mostra camisinha para estimular sexo. Muito pelo contrário, a gente estimula que a vida sexual ela aconteça no momento que a pessoa sentir que tem a maturidade para aquilo, mas com responsabilidade. Então, é sempre a informação e a responsabilidade. Então, a gente oportuniza o máximo de informações que a gente pode para eles poderem escolher métodos e terem mais proteção. Quando a gente aborda direitos sexuais e reprodutivos dentro desse planejamento, uma das questões centrais que a gente tem que ter no atendimento às crianças, aqui a gente fala até em crianças, quanto mais cedo a gente fala a respeito dessa palavra, o consentimento, melhor esse adolescente, esse adulto vai saber lidar com a sexualidade dele. Quando a gente fala em consentimento, a gente fala do sim e do não. É da pessoa querer e da pessoa saber se ela não quer e saber dizer não. Apesar desse consentimento, na nossa legislação, toda a relação sexual que ela ocorre antes desses 14 anos de idade, ela é considerada o estupro de vulnerável, de acordo com o Código Penal. Então, a gente sempre tem essa preocupação enquanto serviço de notificar esse tipo de caso ao Conselho Tutelar e também para a vigilância epidemiológica para compor os nossos dados. A gente trabalha na perspectiva de que nenhum método contraceptivo é 100% seguro e todos eles têm vantagens e desvantagens. A gente busca mostrar bastante isso nos atendimentos dos nossos grupos.
Eu falei aqui um pouco da realidade do nosso serviço, que o Centro de Atenção Adolescente de Resende, ele é voltado para esse público, ele tem um rol de serviços de atenção primária que é muito específico para o adolescente. A nossa composição ela é privilegiada, então ela busca atender ali o adolescente em várias vertentes, que seria psicologia, assistência e a saúde, tudo reunido no mesmo serviço. É um arranjo que é super válido. Eu ainda acredito que dá bastante resultado. A gente tem sempre que lembrar a respeito desse tema, gravidez e adolescência. Toda oportunidade hoje em dia que eu tenho de falar dele, eu falo. Não é o desejável, mas quando acontece, a gente procura cuidar da melhor forma possível, sempre na perspectiva de prevenir novas gravidezes na adolescência. É uma importante questão de saúde pública. Esse tema ainda é bastante estudado, ainda tem que ser bastante enfrentado. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Essas foram as referências que eu usei nessa apresentação e fica aqui o espaço aberto para as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem a respeito desse tema, nós respondemos. Tudo bem? Muito agradecido pela atenção de vocês. E teu professor.